Voltei trazendo mais um review de um filme de terror nesse Monkey Madness 2021, né? Durante o mês de outubro, todos os dias eu trouxe a análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje, então, eu vou estar analisando o 31º filme que eu assisti esse mês. Exatamente, finalmente cheguei até o final, consegui passar por esse projeto que eu mesmo me fiz, né? E honestamente deu mais trabalho do que eu imaginava, né? Mas finalmente estamos aqui. Chegamos no final dessa maratona e o último filme que eu deixei para assistir esse ano é O Silêncio dos Inocentes, né? Em inglês, o nome original é The Silence of the Lambs, isso quer dizer O Silêncio dos Cordeiros, e vocês vão entender, né? Quem nunca viu esse filme, mas quiser ouvir a minha interpretação dos fatos e a minha avaliação das cenas, né, vai entender por que o nome do filme é esse, né, O Silêncio dos Cordeiros, mas em português eles preferiram deixar O Silêncio dos Inocentes, embora perdesse por completo a simbologia do nome original, mas pelo menos assim eles achavam que ia ficar um nome que atraísse mais pessoas que, né, não fazem ideia do que a história se trata. Enfim, esse aqui é um filme muito famoso, ele é muito aclamado, né? Ele é de 1991. Eu já vou deixar spoilado que eu gostei, sabe? Ele é um filme longo, não tão longo assim, ele tem 2 horas de duração. Se tu excluir os créditos, eu diria que dá tipo assim 1h50, talvez, sabe? Se tu tirar os créditos do final, dá 1h55, né? Então, ele é um filme longo, mas tipo assim, a duração que eu considero ideal pra um filme que quer ser longo, sabe? Pra mim, 2 horas é um filme longo. Passou disso, ele tem que ter um ótimo motivo pra ser tão longo assim, sabe? Pro filme que quiser durar 2h30, 3 horas, ele realmente tem que ser muito denso, ele tem que ter muito conteúdo que tu realmente tu pensa, nossa, pra conseguir passar tudo isso daí numa história, realmente tinha que ser tão grande assim. Mas, de modo geral, então, 2 horas é o limite pra um filme que pretende contar uma história que ela é longa, né, sem se estender demais. E esse filme aqui, ele é baseado num livro, né, de um livro do mesmo nome que foi lançado 2 anos antes de sair esse filme. E ele também, outra coisa que é interessante falar dele, já que eu tô fazendo assim, uma maratona de filmes de terror, é que ele é um filme assim que, como ele foi muito aclamado pela crítica, inclusive assim, até Oscar, por exemplo, foi alguma coisa que esse filme aqui levou. Acho que ele ganhou 5 prêmios do Oscar lá em 91. Então, é um filme que ele recebeu, tipo assim, um grande, uma grande reverência da crítica e uma grande reverência do público também, né? Ele era um filme, assim, grande, com 20 milhões de dólares de orçamento, só que ele arrecadou mais de 200 milhões, né? Então, ele é o que a gente chama, assim, de sucesso, ele é um box office sucesso, né? O orçamento dele foi de 19 milhões e ele arrecadou quase 300 milhões, sabe? Então, com certeza foi uma boa jogada pro estúdio que investiu nessa película, né? Só que, né, o que causa, o que eu tava querendo chegar ao ponto que é meio polêmico sobre esse filme é que justamente por ele ter tido todo esse sucesso mainstream e ser considerado um baita de um filme com grandes atuações e, enfim, uma obra de arte do cinema, é que muita gente pega e repele ele do título de filme de terror, sabe? Porque ah, se é de terror não pode ser bom, basicamente é o que muita gente achava, sabe? Só que depois de ter assistido, eu já tinha assistido esse filme antes, né? Mas agora foi a vez que eu assisti mais compenetrado, mais prestando atenção, mais, né, querendo entender por completo essa história para depois estar fazendo uma análise falando a respeito. Eu posso dizer que, tipo, com certeza dá para categorizar como um filme de terror. Claro que ele também tem investigação, claro que ele também tem muito suspense, ele não tem várias estratégias que outros filmes de terror utilizam, mas, tipo, os temas com certeza dá pra te associar com filmes de terror. Tem cenas que tu pode dizer que é um filme de terror, tem mortes que tu pode dizer que é um filme de terror. Os conceitos que esse filme trabalha com certeza entram na parte da o lado perturbador, enfim. Então eu acho que não é nem um pouco exagerado definir esse filme como um filme de terror, né? E considerando todos os outros gêneros que tem ali no meio, sabe? Ela tem um caráter de investigação policial, com certeza, mas nem todo filme desse estilo tem uns temas tão ligados ao terror. Tem um personagem devorador de carne, por exemplo, sabe? E umas execuções que nos mostram imagens tão violentas assim. Então, com certeza eu acho que é super justo definir esse filme como filme de terror e dizer que ele é um grande filme de terror, sabe? Um filme de terror muito bom, né? Eu não entendo porque tem muita gente que se recusa a admitir que um filme que fala sobre os assuntos que esse daqui fala não merece esse título, sabe, de ser um filme de terror. Mas então, de tudo isso, agora eu vou passar para aquela parte sem cena por cena, sabe? Basicamente, se tu quiser ver um filme bom e longo, e esse é o meu estilo de filme longo, porque, tipo, ele é longo, mas ele não é muito arrastado, sabe? Ele tem muito diálogo, né? Tipo, eu diria que a grande selling point dessa obra realmente é o roteiro, né? É o jeito que a história é estruturada, mas também as performances dos atores, né? O Anthony Hopkins, né? Que é o cara que
interpreta o Hannibal Lecter, né, que é com certeza a figura mais famosa desses filmes, né, que ele participa e também dos livros que originaram esse personagem, né? Então, com certeza a performance dele é fantástica, e as cenas que ele tá aparecendo na frente da tela, a gente fica muito interessado em tudo que ele vai fazer e falar. É um personagem, enfim, que ficou marcado, né? Se tornou um membro assim da figura pop, né? E realmente é uma performance sensacional, né? Então, esse é o tipo, é um filme longo, né? Mas é um filme longo que vai te contar uma baita de uma história em questão assim, de duração, com muita conversa, com muita informação, né? E honestamente eu acho que é uma história boa de acompanhar, uma história boa de conhecer, né? E foi bem estruturado, sabe? Dá pra ver que muitas das coisas que a gente vai assistir aí, pelo menos faz um sentido do meu ponto de vista, né? Então vamos lá. O filme começa com a Clarice realizando um circuito de treinamento, sabe? Ela é uma agente da FBI, enquanto nos mostram os créditos do filme, sabe? Aí do começo dos créditos até o final da primeira conversa que ela vai ter com o Crawford, quem é Crawford? É um cara que é o superior dela, eles falam assim, Clarice, o Crawford quer falar contigo, né? É uma cena que ao todo rola uns 8 minutos, sabe? É o tipo de filme que eu vou dizer pra vocês que ele tem um ritmo lento, mas eu acho que seja o ideal pra contar esse tipo de história, sabe? Ao contrário de outros filmes que eu reclamei da duração e de quão longos eles são, esse daqui, basicamente, ele não rola muitas coisas assim rápidas, né? É um filme de ação, digamos assim, porque, né, é o jeito que essa história foi estruturada mesmo, sabe? Mas realmente as coisas funcionam, sabe? Esse primeiro diálogo dela com esse cara daí que é o chefe dela, né? Então já tem essa background, né? Que algumas escolhas que pro meu gosto de narrativa são melhores, sabe? Eu prefiro acompanhar essas histórias mesmo que seja clichê, né? Ser uma policial ou um policial investigando algum crime. Eu prefiro esse tipo de coisa, que essa Clarice é uma mulher solteira, que ela não tem uma família, do que aquele outro clichê que é o clichê da família, que chega numa casa assombrada e começa a rolar um monte de interação ali familiar, que muitas delas não são interessantes. Tipo, a Clarissa não tem um marido, não tem um namorado, não tem um filho chato com um problema psicológico, tá ligado? Ela simplesmente tá querendo resolver um caso muito do cabreiro, né? Enfim, aí esse diálogo dela com esse superior dela do FBI é um diálogo bom, sabe? Ele nos informa o suficiente do que a gente precisa saber e encaminha realmente a história que a gente vai assistir, sabe? O primeiro momento que ela chega lá nessa sala, a gente já pode ver que ela tá observando umas fotografias que mostram alguns corpos com a pele arrancada, e o filme é sobre isso, ela tá que tem que descobrir, ajudar a descobrir informações a respeito de um assassino em série que tá rolando nesse filme, que eles chamam de Buffalo Bill, né? E uma da coisa que ele faz é arrancar a pele das vítimas deles, que são sempre mulheres, né? E daí também achei curioso que uma das primeiras coisas, tipo, as duas primeiras coisas que a gente ouve nesse filme é o nome e o sobrenome da personagem. Tipo, como se realmente fosse uma tentativa já do autor ou do diretor do filme fazer com que nós saibamos o nome do personagem, sabe? A primeira vez que a gente escuta algo nesse filme é alguém chamando ela de Starling, e depois ela tá passando num corredor que simplesmente uma mulher vai cumprimentar ela e fala, Hi, Clarice. Então, tipo, realmente é só pra gente. Ah, tá. Então o nome dela é Clarice Starling, né? Então achei curioso. Só uma observação mesmo sobre a forma que eles fizeram isso, sabe? Eu basicamente não me importo desse tipo de coisa objetiva, porque eu realmente gosto de saber o nome dos personagens. Aí, enfim. Aí, o que que a gente sabe sobre a Clarice nessa primeira cena? É que ela tem dois diplomas diferentes, né? Ela estudou psicologia e criminologia, então ela vai ser aquele personagem que ela tem essa função na história de estar investigando, e ela tem uma formação que permite que ela chegue nesse lugar, né? Só que ela, nesse momento, ela ainda é uma estudante do FBI, no caso, né? Tu tem que tirar teus diploma primeiro para depois tentar entrar no Boreal, né? E é basicamente isso que ela tava fazendo. E daí, depois disso, sim, ela tá sendo mandada para conversar com o Hannibal Lecter, né? Que daí ele é um personagem que, tipo, outra coisa interessante desse filme é ele ter essa estrutura, né? O Lecter, apesar de ele ser o personagem mais interessante do filme, digamos que ele nem é o vilão dessa obra em si, né? Que ela tá buscando é outro personagem, o Buffalo Bill, que com certeza ele é menor, menos importante que o Lecter, né? Então, o primeiro cara que ela vai enxergar cara a cara, né? Que ele é um psicopata, ele, nesse momento do filme ele já tá preso, né? Há 8 anos, se eu não me engano, lá numa prisão de segurança máxima. Então, ele é um psiquiatra, psicopata, então ele tem todas essas coisas assim, essa profundidade já na natureza do personagem, né? Porque se ele é um psiquiatra, obviamente que ele entende da mente humana, mas nessa ele é um psicopata devorador de carne, ele é uma espécie bem particular de maníaco, né? Então, é um cara inteligente e muito perigoso, né? Muito violento. E daí, tanto é que quando o cara tá mandando ela pra lá, ele só sabe muito bem que tem que tomar cuidado na hora de conversar com ele, né? Ele é inteligente, ele vai tentar entrar na tua cabeça, não fala nada pra ele da tua vida pessoal, né? Não cai nos truques dele. Nunca te esquece com quem tu tá lidando. Daí ela fala, aí, com o que que eu tô lidando? Ah, tu tá lidando com. Aí ela já
passa uma cena de transição dela chegando no lugar, na prisão de segurança máxima e tal, e conversando com o psiquiatra que faz o tratamento, né? O cara que cuida dos maníacos que tem lá nesse lugar, né? O Dr. Chilton, o nome dele, né? E ele tá falando assim, né? Ele é um monstro, um psicopata absoluto, né? Então, desde o começo do filme, eles estão nos vendendo esse cara como alguém realmente perigoso. A gente vê que esse Dr. Chilton ele meio que dá em cima da Clarice, né? E ela dá um jeito assim de dispensar ele de uma forma que não seja muito assim ríspida, né? E depois disso, ele fala assim, ah, foi esperto do Crawford te mandar, porque tu sabe que o o Lecter gosta de mulheres, né? E eu acho que ele não vai uma mulher já faz uns 8 anos, né? E daí, aí, tu faz o tipo dele. Só que quando ele quis dizer o tipo dele, ele ainda fala assim, ah, tu é do taste dele, sabe? Taste quer dizer que tu é do gosto dele, do agrado dele. E daí já é uma referência ao fato de que ele come carne das pessoas, né? Então, basicamente, ele quis dizer que se, olha, tu é o tipo de mulher que se ele estivesse fora da cadeia, ele ia atrás de ti pra devorar tua carne, né? E daí, a seguir, ele passa instruções assim, de comunicação que ela deve seguir, sabe? Esse tipo de coisa tudo logo aí já serve pra te deixar bem interessado, tanto nessa situação toda que tá rolando, como também na própria figura do Lecter, né? Porque o cara fala, olha só, tu não entrega nada pra ele, não entrega lápis, não entrega caneta, não chega perto do negócio, não deixa que ele se aproxime de ti, não responde pergunta pessoal, qualquer coisa que ele quiser te entregar, tu não aceita, né? Então, todas as precauções possíveis. A gente vê daí ele mostrando pra ela uma foto de uma enfermeira que foi atacada pelo Lecter em 81, no caso, então já fazia 9 anos, né? Ou eu não sei, acho que não. Tipo, se esse filme tá se passando junto com o livro, então, na verdade, o livro é de 89, se eu não me engano, então fazia 8 anos. Então deve ser um dos primeiros momentos que ele tava nessa prisão. E a gente não vê a foto, mas a gente entende, porque ele descreve o ocorrido, sabe? Que basicamente a enfermeira marcou a touca e ele deu uma dentada nela que desfigurou o rosto dela pro resto da vida, né? Então a gente tá entendendo que esse cara não marca a touca com ele, que a qualquer momento ele pode te atacar até com os dentes, se for o caso, né? A Clarice pede pra ele estar sozinha pra ver ele, né? Porque ela fala, ah, porque o doutor tinha dito pra ela que o, o Hannibal odeia esse cara, né? Ele tem ódio dele. Porque, né, ele que tá cuidando dele, entre aspas, né? Tu imagina que esse cara não cuida tão bem dos malucos que ele cuida. Então, né, ela fala, deixa que eu ando sozinho, que daí ele pode ficar mais, né, confortável, talvez, né? Aí a gente vê a cena dela entrando nesse corredor, sabe? Que primeiro ela tem que. Tipo, elas deixam o doutor pra trás, ela entra numa sala aquelas assim, né? Que tem grade dos dois lados, depois que ela atravessa pro outro lado da segunda grade, os caras já trancam ela do lado de lá, e o cara fala, ó, te cuida, sabe como é que é, né? Vai pelo lado direito e tal. Aí rola uma cena muito boa dela entrando no corredor, sabe? É um ritmo lento, mas que favorece esse filme pro estilo de história que ele tá nos mostrando. E ele é lento sem ser lento demais, sabe? Ele não tá, tipo, super valorizando os takes. É só o suficiente pra tu ir imaginando o que que vai acontecer pra cada um que elas passam. Cada um daqueles homens que tu tá vendo que estão presos lá, tu imagina o tipo de maluco que eles são. Inclusive tem um que fica do lado da cela do Hannibal Lecter, que ele já, nesse primeiro momento, né, ele já começa a gritar assim na grade, chega perto e fala assim, eu posso sentir o cheiro da sua buceta, né? Eu tô sendo tão explícito no que ele falou justamente porque esse diálogo aí vai ter mais relevância do que ele podia parecer, né? Aí ela chega pra conversar com o Hannibal Lecter, ele já tá em pé esperando ela, de certo? Ele sabia que ele ia conversar com alguém, né? Até porque tinha uma cadeira na frente da cela dele, né? Esse momento do filme que eu vou parar pra observar que esse filme é famoso por ter um daqueles famosos momentos assim de efeito Mandela, sabe? Que é quando as pessoas acreditam que aconteceu algo que realmente não aconteceu. E esse filme, muita gente acredita que nesse momento, nessa primeira vez que os dois vão conversar, a primeira coisa que o Hannibal Lecter fala pra ela, assim, que mostra ela chegando na frente dele, ele já tá em pé olhando pra ela com um rosto simpático. Ele fala assim pra ela, Hello, Clarice, né? Que é olá, Clarice, mas na verdade não. Ele não fala isso nenhuma vez no filme, né? Tem só uma vez lá adiante, lá perto do final do filme já, que ele fala Good night, Clarice, né? Cumprimenta ela assim, boa noite, Clarice, mas agora é Hello, Clarice. As pessoas inventaram na cabeça delas e começaram a espalhar adiante, e se tornou um efeito Mandela, sabe? Enfim, aí rola um diálogo entre eles que começa muito bem, sabe? É muito interessante, eu não vou ficar repetindo fala por fala, mas né, talvez por isso que esse review seja mais curto do que o filme. É, por causa que realmente as conversas são longas, mas são interessantes, sabe? Elas são bem feitas, são bem interpretadas, e cada uma das coisas que os personagens vão falando vai progredindo um pouco mais da história. Tu vai entendendo mais quem é o Lecter e o jeito que ele se posiciona, tu vai vendo a inteligência dele, tu vai vendo a mulher tentando conversar com ele de uma maneira que ela consiga a confiança dele, mas também que ela não entregue o ouro pro bandido, sabe? Então, é sempre muito interessante quando os dois ficam cara a cara, e isso vai acontecer umas quantas vezes nesse filme, né? Aí ele pede pra ver as credenciais dela, né? E depois, assim, ele fala assim. Ah, o que que
que o Migs aqui do lado te falou. E ela realmente fala o que ele disse, né? Ela repete, ele falou, posso sentir o cheiro da sua buceta. Daí o, o personagem do Anthony Hopkins, né, o Lecter, ele pega, ele fareja o ar assim, sabe, igual um animal, e fala bem assim, eu não consigo, né, mas eu consigo sentir o cheiro da tua colônia, que não sei o que lá, e ele fala o nome da marca do negócio e tudo mais, sabe, identificando que ele realmente é um farejador, digamos assim, né. Aí a Clarice pergunta sobre uns desenhos que ele tem lá nessa cela dele, né, e o Lecter daí depois ele fala sobre Florença e tal, e daí ela já começa a falar sobre um tal de questionário pra ele preencher, e ele fala, não, tu tá vendo tão bem, tu tinha que pegar e trazer esse tipo de assunto pra cá, né. Daí ele, se tu não veio pra cá pra falar do Buffalo Bill, né, e daí ela fala assim, talvez tu tiver como me ajudar e tal, só que no final daí eles até chegam, até rola uma conversa que deixa claro que ele comia carne de pessoas, né? Porque lembre-se que quem nunca tinha assistido esse filme não saberia disso até que alguém falasse, né? Então, ela mesmo comenta que sabia que ele comia carne das pessoas e ele realmente fala assim, eu, eu, né, é que ela comenta assim, que tu não, a gente sabe que a maioria dos psicopatas guardam alguma coisa das vítimas dele. Ele falou, eu não. Daí ela falou assim, eu sei, você comia os seus troféus, né? Então, a gente já entende que ele é um tipo particular de psicopata que são os canibais, né? Com certeza já é. Isso já é um conceito de filme de terror, né? Não precisa tu fazer um filme de crime ou de psicopatia e partir pro canibalismo. Que, tipo, na nossa sociedade hoje em dia, a antropofagia não tem como ser vista de outra forma, senão como selvageria, né? É o tipo de coisa que não tem como alguém ser canibal e tá tudo bem, sabe? Não é o tipo de coisa que na nossa sociedade tu aceita como uma característica individual da pessoa. Tipo, isso daí diz respeito a todos os outros, sabe? Do jeito que a nossa sociedade do mundo de hoje em dia enxerga, né? Isso daí é lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também se aplicaria, sabe? Não é como se tu deixasse teu filho dizer, mãe, pai, então eu quero comer carne de gente. Não é o tipo de coisa que tu pode falar, não, tudo bem, filho, essa é uma escolha tua e ninguém tem que se meter com isso, né? Então qualquer personagem que tem esse traço de querer comer carne de outros seres humanos, com certeza ele vai ser algo digno de protagonizar uma história de terror, né? Enfim, depois de todo esse discurso a respeito da antropofagia, né? A gente vê que o Lecter, aparentemente do nada, ele começa a atacar a Clarice, sabe? Xingando ela, ofendendo ela, sabe? Falando, enfim, começa a julgar a roupa dela e a forma que ela se posiciona, o jeito que ela pensa, né? Tu vê que ela tenta dar uma argumentada com ele, né? Revidar com as provocações e tal, e daí o Lecter meio vem com uma ameaça, sabe? Dizendo que, olha só, eu já toma cuidado com as coisas que tu fala, né? Porque eu já comi o fígado do último cara que veio com gracinha por cima de mim, eu comi o fígado dele tomando um vinho, que não sei o que lá. Então, né? Só que, claro que com uma interpretação excelente, né? Claro que de uma maneira intensa e convincente que faz a Clarice ficar tipo assim, puta que pariu. Que ainda bem que esse cara tá bem longe de mim, né? E daí quando vê que ela tá saindo da conversa com o Hannibal, que não, ela viu que não ia sair mais nada de bom daquele papo, né? A gente vê que ela recebe assim, uma gozada na cara, digamos assim, sabe? O mesmo cara que perguntou da buceta dela mais cedo, o Migs, tu vê que ele tá gritando assim, meu Deus, eu mordi meu pulso, aqui, dá uma olhada, olha o sangue. Só que quando ele fala isso, ele estica a mão na cara dela e sai uma coisa branca no rosto dela, sabe? E tipo, até onde eu sei não existe sangue branco, né? Então eu acredito que o que ela jogou, o que ela recebeu ali na cara foi algo muito mais nojento, né? Aí quando isso acontece, o Lecter chama ela de volta e fala, sabe assim, pesquisa sobre tal fulano de tal, que é um ex-paciente dele, sabe? Aí isso tá chegando assim a quase 20 minutos de filme, entendeu? Pode ver que não aconteceu muita coisa, digamos assim, né, pra 20 minutos, mas, né, que nem eu falei, o grosso dele são as conversas mesmo, são os diálogos, então esse daí é meu tipo de filme longo, sabe? E daí a gente vê que ela tá voltando de carro pra né, pro Boreal, pro escritório e tal, né, com uma cara de choro, assim, tal, né, por ter passado por esse momento, que realmente deve ser complicado, né, se um maníaco joga porra na tua cara, eu imagino que deve ser uma coisa de estresse. Enfim, a gente vê um curto flashback envolvendo o pai dela, né, que é uma coisa que vai acontecer regularmente nesse filme, a gente vai ver alguns flashes que mostram o pai dela chegando em casa, tu vê que ele era policial, né, então é só pra gente entender que ela tem uma espécie de trauma ligado ao pai dela. E funciona, sabe? É curto, não tira o ritmo da história, a gente só consegue ir pegando a mensagem, né? Aí mostra uma curta montagem da Starling treinando na academia, sabe? É uma forma que eles usam para fazer cena de transição nesse filme. Pelo menos a gente entende que ela é uma mulher que está se preparando, né, para viver essa vida de policial. E daí a gente vê também que ela tá pesquisando notícias sobre o Lecter, né? E a gente vê as matérias, psiquiatra famoso é pego por ter matado não sei quantos comedor de carne, etc.
A Starling recebe uma ligação informando que o Miggs está morto, né? O Crawford, que era o chefe dela, digamos assim, informa, olha só, o Miggs foi encontrado morto na sala dele. Ele engasgou com a própria língua e ainda falaram que o, o Lecter tinha passado o dia inteiro falando merda pra ele pela, tipo assim, sussurrando coisas pra ele pela parede, né? Porque os dois dividem, eles ficavam um do lado do outro. Aí um dos guardas falou que ouviu o Miggs chorando e horas depois encontrou ele morto com a própria língua. Então, o Lecter realmente infernizou o cara a ponto dele se matar, né? Então, se se um psicopata faz outro psicopata se matar através das palavras, tipo, entre as sussurrando coisas pra ele através da parede. Então, tipo, o cara sabia que ele nem tinha como matar ele. Então, simplesmente pensou, "Mano, vou morrer do que ficar ouvindo as coisas que esse cara tá falando pra mim, né?" Então, mais uma vez, tudo essas coisas servem pra vender o Lecter como assim, um predador alfa, sabe? Até diante de outros assassinos como ele, né? Aí eles conversam a respeito do nome falso que o Lecter deu pra ela, porque ela falou que já tinha deduzido que o nome que ele tinha dito pra ela, que era de um ex-paciente dele, era um nome falso, né? E daí, fazendo isso, eles acabam descobrindo um prédio alugado no nome dessa pessoa, sabe? Nesse nome falso. E daí, a gente vê ela conversando com o cara que alugou esse prédio, assim, e tal, e o cara fala, então esse prédio foi alugado já faz desde 1980, né? Foi pago 10 anos de adiantamento e é um prédio que tu vê que tá fechado, sabe? Seja lá quem alugou, pagou 10 anos antes, né? E deixou parado. Daí ele já tava imaginando que quem era o locador desse lugar daí era o Hannibal, né? O Hannibal Lecter. Aí ela tem um certo trabalho para conseguir entrar dentro do prédio, sabe? A porta estava emperrada e tudo mais. Então a gente meio que não sabe como, o que que ela vai encontrar ali dentro e quanto tempo vai demorar, né? E de rola algumas cenas lentas assim, de suspense, que mais uma vez eu acho que não tem problema para esse filme, sabe? Tem a ver com a cara dele, com a história, encaixa com a narrativa que eles querem te mostrar, né? E eventualmente ela acaba encontrando uma cabeça dentro de um vidro, o que também é legal, né? Que pelo menos a expectativa não foi à toa. Isso daí é algo que vai avançar a narrativa, né? Aí a gente vê que a Clarice visita o Lecter de novo e eles conversam a respeito dessa cabeça dentro do vidro, sabe? Que o Lecter fala, olha só, eu não fui eu que matei essa pessoa, quando eu entrei lá dentro desse lugar já tinha, eu encontrei essa cabeça dentro de um vidro lá, e daí ela fala, tu sabe quem é que foi, quem é que matou? Daí ele fala, não, isso eu não tenho como saber. Mas depois ele fala uma coisa meio que contradiz, sabe? Que ele comenta que era esse tipo de comportamento e tal, ele encontrou uns padrões nesse crime daí que indicava que era alguém que não estava acostumado a matar. Então, basicamente, a gente vai entendendo que realmente ele sabe um pouco sobre o Buffalo Bill e que esse crime daí dessa pessoa morta com a cabeça dentro do vidro era alguém que foi morto pelo Buffalo Bill, sabe? Antes dele ser um serial killer de verdade, mas sabe? Um dos primeiros crimes dele, né? Aí o Lecter, basicamente, a menina pede ajuda pra ele, né? A Clarice fala, me ajuda a pegar esse cara daí então que tu, né? Tu é um psiquiatra, né? Você não é louco também, tu vai conseguir entender como é que o outro maníaco pensa, né? E daí o Lecter fala que, se tu arrumar um jeito dele ser transferido para um lugar que ele consiga ter uma vista melhor, porque ele não aguenta mais ficar naquele lugar, que é uma prisão que elas, tipo, ela é bem legal, ela, porque ela parece que foi feita assim, quase que num castelo, sabe? Embora não saiba se chegou a existir castelos nos Estados Unidos, mas o jeito que ela é feita é um presídio que chama a atenção de arquitetura. Mas, né, pra morar lá dentro sem janela, que nem ele tava, com certeza é um lugar deprimente, né? Então ele quer poder ficar preso num lugar melhor, já que ele sabe muito bem que ele nunca mais vai ser solto pra viver na sociedade, né? E daí também eles mencionam a morte do Miggs, uma hora que o Lecter entra nos assuntos, tipo assim, o Crawford sabe se ele gosta de ti? Dela assim, como assim? Se ele quer te comer, que não sei o que lá. Ele entra bem específico nessa história. Ele é bem mais velho que tu, mas quem sabe ele fica te desejando igual, né? Daí ela fala, francamente, esse é o tipo de comentário que o Miggs poderia estar fazendo. Daí ele fala assim, não, agora não mais, né? Tipo, como que diz não, porque ele tá morto, esse filho da puta, né? Enfim, a gente vê uma mulher andando de carro, sabe? Numa cena assim, só de transição, que tu vê que ela tá cantando uma música, faceira vindo no rádio, e depois a gente vê que tem alguém observando essa mulher, né? Quando ela tá descendo do carro, alguém que tá observando ela, inclusive com um óculos assim, de visão noturna, né? E aí a mulher ela é enganada por um cara que tava perto assim da casa dela, tendo problema pra colocar um sofá dentro de um, tipo assim, no caminhão de mudança, digamos assim, sabe? Aí o cara consegue enganar ela pra ajudar ele, e no final esse cara daí seria o Buffalo Bill, sabe? A gente vê que ele agride a mulher e sequestra ela, sabe? E essa mulher daí então vai ser uma mulher que, tipo, vai ser quem as pessoas vão querer resgatar, sabe? Vai ser a vítima do Buffalo Bill que não está morta ainda, né? Isso marcou então as 35 minutos de filme, praticamente um quarto da história, recém, né? Aí rola uma curta cena da Clarice treinando de novo, né? E ela é levada daí pra investigar uma vítima do búfalo. Não essa última menina que a gente viu, é um cadáver que
né, eles falaram que essa aqui foi diferente, ela foi tocada dentro d'água e tudo mais. Então é um cadáver que, na timeline da história do filme, ela foi a primeira vítima do Buffalo Bill desde que ele virou começou a matar várias mulheres da mesma forma, né? Só que esse daí foi o terceiro cadáver que eles encontraram, né? Aí o cara que tá indo com ela nessa viagem, que é o tal de Crawford, ele tá esclarecendo que, tipo, ele prende essas mulheres geralmente por uns 7 dias, mantém elas vivas por 3 dias e depois disso ele mata elas baleando. Meio que ninguém entende por que que ele demora 3 dias pra matar. E falaram que todas as mutilações que ele faz com essas mulheres, tipo arrancar a pele delas e tudo mais, é depois de morto, né? Então enquanto elas estão vivas, ele realmente só deixa elas irem perdendo peso, né? Agora eu dei um spoiler. Fazer o quê? Ela simplesmente deixa ela ali durante 3 dias passando fome e depois matam elas, né? Aí a Starling faz uma análise psicológica sobre o Buffalo Bill, né? E falando que ele deve ser um homem branco, porque, tipo, assassinos em série geralmente costumam atacar as próprias etnias, né? Até agora ele tinha matado só mulheres brancas, então, deve ser um homem branco. Fala, ele deve ter força, X e Y para conseguir dominar as mulheres rapidamente através da agressão. E ele deve morar numa casa, porque essas coisas que ele gosta de fazer, ele precisa de privacidade, etc. Ela vai fazendo esse tipo de coisa, né? Pra evidenciar que ela tem a formação pra fazer isso que ela tá fazendo, apesar dela ser recém uma estudante ainda, né? Não tipo estudante das coisas que ela é formada. Ela é formada em criminologia e psicologia, mas ela é uma estudante do FBI, no caso, né? E ela pergunta por que o Crawford não falou pra ele desde o começo que era sobre isso que ela tava indo lá falar com o Lecter. Daí ele disse, eu não podia te informar porque o Lecter... Se o Lecter notasse que já tinha uma agenda quando tu começou a conversar com ele ia notar rapidamente e ele ia te fazer de trouxa durante algum tempo e depois nunca mais ia te responder. Então, tu tinha que chegar lá assim, sem, né, e uma noção de antemão do que tu ia tirar dele, no caso, né? E daí ele chega até onde tá o corpo, a gente vê que o Crawford assim pede para conversar com o xerife em particular, né? Inclusive comentando assim, fazendo um comentário sexista a respeito de que ele não quer conversar sobre essas coisas na frente de uma mulher, por exemplo, né? Aí a Starling tem um flashback do dia do enterro do pai dela, sabe? Mais um desses flashbacks que vem assim do nada, mas é muito curto, é muito breve, não é nada que impeça a progressão da narrativa, né? E depois disso ela manda todos os caras vazar, assim e tal. Básica, porque ela quer fazer a autópsia. Na verdade, ela não faz uma autópsia, ela faz só uma análise do cadáver. Meio que essa parte que eu não entendo, tipo, como e por que ela que tá fazendo isso, né? Já que ela é formada em criminologia e psicologia, eu acho que isso daí seria mais recomendado para alguém que trabalha com medicina, mas ok, né? E aí rola uma cena longa, mas interessante deles examinando o cadáver, sabe? Ali onde a gente vai descobrindo mais sobre o que que ele fez, como que ele fez, né? Eles reagindo ao fato de que eles estão vendo um corpo que já tava dentro d'água, então tá decomposto há uma semana já, por exemplo, então tá feio, tá fedido, tudo mais, né? E a coisa mais importante, digamos, que eles descobrem nessa cena é que tem um casulo de inseto na garganta da vítima, sabe? Eles fotografam a boca da vítima e como tem flash nas fotos, né? Deu pra enxergar que tinha algo lá dentro e eles retiram de um casulo, né? Que também foi colocado lá depois que a pessoa já estava morta. Aí, na volta pro Boreal, o Crawford pergunta pra Clarice se ela ficou brava com o comentário sexista que ele tinha feito antes. Daí ela falou sim. Daí ele falou assim, mas é só pra... sabe que não é verdade, né? Só comentei aquilo lá pra começar a despistar esses caras que eu queria que eles dessem espaço. Daí ela falou assim, não, é importante sim, porque, tipo, esses caras daí, eles vão te seguir, tipo, o que tu falar, eles vão se espelhar nas tuas ações. Então, tu comenta esse tipo de coisa, eles já pensam que tá tudo bem agir dessa forma e fazer esse tipo de comentário. Daí, então, né, um tipo de observação que eu acho interessante para um roteiro escrito em 1991, né? Aí a Clarice leva esse casulo para dois nerds, sabe? Dois personagens que a gente nunca tinha visto antes, embora a gente vai ver eles só depois no final do filme. São dois caras que tu vê que eles trabalham assim no museu, sabe? Ela até chama eles de doutor ou cientista, se eu não me engano, né? Aí tem um deles que tá examinando o casulo num telescópio, né? E outro que é um cara nerdão também, tá? Só que ele é estrábico. E a gente vê que ele tá dando em cima da Clarice. A própria Clarice nota isso e pergunta pra ele se ele tá dando em cima dela. E o cara fala, sim, eu tô. Então, tipo, fiquei surpreso por um nerdão com essa atitude. Mas felizmente isso não progride pra lugar nenhum, sabe? Meio que nesse filme eles dão a entender que alguns, dois ou três personagens diferentes podem ter algum interesse na Clarice, mas pelo menos nesse filme eles não desenvolvem essa parte, sabe? Não chega a ter uma subplot romântica, pelo menos não que nos tome tempo, né? E daí aí ele descobre que o cara que estava examinando lá a mariposa, né, o outro dos nerds, ele fala que uma mariposa da morte, né? O nome mesmo em inglês é Death's Head Hawk Moth, né? Isso quer dizer a mariposa
mariposa falcão da cabeça da morte, sabe? Enfim, é basicamente aquele inseto que vocês, se vocês estão vendo o pôster aí do filme O Silêncio dos Inocentes, vocês vão ver que tem um rosto de uma mulher e na frente desse rosto tem um inseto, assim, na boca dela, digamos assim, sabe? E é esse inseto, né, entendeu? É uma mariposa com essa imagem que todo mundo que já viu esse pôster tá ligado do que eu tô falando, né? A gente é levado até a casa do Bill, sabe? Numa curta cena de transição que mostra um pouco de onde que ele mora, sabe? A gente vê que tem uma mulher gritando de um lugar que tá tipo assim, é tipo um poço, sabe? Que tá sem água, que ele deixa ali as vítimas dele até elas ficarem tempo suficiente presas ali, e tu vê que ele tá costurando alguma coisa assim, sabe? Que dá pra ver que ele tá mexendo assim numa máquina de costura, e a gente também vê que na casa dele tem um espaço assim com várias facas, provavelmente pra ele tirar a pele das mulheres que ele arranca depois que elas morrem. Então, né, a gente vê um pouco do espaço que esse cara vive e depois já volta pra eles lá no Boreal, sabe? A gente vê que os agentes do FBI estão assistindo uma reportagem na televisão que fala a respeito do sequestro da Catherine Martin, que basicamente é aquela mulher que a gente viu sendo sequestrada lá pelo Buffalo Bill, é a que tá lá presa nesse momento e tá viva ainda, né? E daí a gente descobre que essa guria, essa Catherine, ela é filha de uma senadora, né? E a gente vê a senadora implorando clemência pela filha dela, sabe? Falando assim, ah, por favor, não faça mal pra minha filha, e blá blá blá, que sachê, né? Aí depois a Clarice volta pra falar com o Lecter, né? E a gente vê que o Dr. Chilton, né? O Chilton, que era o cara que é o cuida dessa prisão de segurança máxima aí, ele não tá feliz com a visita da Starling, porque a Starling não tem contado pra ele nada que tem descoberto, e ele tá tipo assim, eu que sou o médico desse cara, você tem que me contar tudo que ele te falar, que não sei o que lá. E basicamente ela fala pra ele assim, olha, não gostou, fala com o meu chefe, eu tô fazendo o meu trabalho aqui e tal. E era isso, né? Então, de modo geral, essa mulher ela se posiciona bem, sabe? Quase sempre quando escreveram o roteiro dela, ela não é uma personagem assim que parece, tipo, ela nem soa muito arrogante, prepotente, tipo assim, que fique destoante de um papel realista, mas ao mesmo tempo ela não se posiciona assim, ela não é uma pessoa que tá pedindo desculpa por ser mulher, sabe? Pedindo desculpa pelo jeito que os outros são grosseiros com ela. Ela sabe se virar mesmo ela sendo rodeada em sua maioria por personagens masculinos, entendeu? Quase sempre que ela tá conversando com outra pessoa é um homem, digamos assim, né? Então, de modo geral, a Clarice é uma mulher interessante de acompanhar os passos dela e as falas dela, sabe? E enfim, aí depois a gente vê ela conversando com o Lecter de novo, né? E daí é, ela fala, se tu me ajudar a pegar essa mulher ainda viva, né? Salvar a vida dessa mulher, a Catherine, eu consegui negociar com a senadora uma proposta pra te viver bem melhor, sabe? Daí ela descreve que ele vai se mudar pra outro prisão de segurança máxima, que lá vai ter né, vai ser tratado melhor, vai ter mais refeições, vai ter uma janela e que ainda assim, uma vez por ano ele vai poder passear numa praia lá que tem, não sei aonde, sabe? Enfim, descrevem pra ele assim um cenário no mínimo melhor do que ele tá agora, né? E daí ela passa esses papéis dessa proposta pro Lecter, ele faz umas exclamações que deixa claro que ele não ficou impressionado, sabe? Como se fosse pouca coisa o que ela conseguiu pra ele, né? E daí ele fala bem assim, ah, eu tô mais interessado em saber a respeito de ti. Vamos fazer um jogo pessoal, então. Tu me fala algo pessoal de ti, da tua vida, nada de coisa do teu trabalho, e daí depois eu te respondo o que tu quer saber, né? Daí a Clarice aceita, né? E daí ele pergunta a respeito da morte do pai dela. Na verdade, ele pergunta assim, qual é a pior coisa que aconteceu na infância dela? E se tu mentir, eu vou estar sabendo, né? Porque ele tem o background como psiquiatra. Aí ela conta a verdade, né? Ela fala que a pior coisa foi a morte do pai dela, a mãe dela morreu quando ela era muito pequena, então ela não tem muita lembrança dela. Mas o pai dela morreu quando ela tinha 10 anos de idade e que ela, né, perdeu tudo que ela tinha naquele momento, né? Aí depois que ela responde isso, a Clarice tá, agora então me ajuda um pouco no meu caso dele, tá? Ele pergunta sobre as vítimas, né? Clarice fala um pouco, são todas mulheres. Ele fala, ah, são mulheres grandes, né? Daí, tipo, também tem essa questão assim, do corpo das mulheres não serem mulheres magras, né? Então eles falam, alguns personagens chamados de gordas, outros falam mulheres grandes, né? Depende do personagem, ele se posiciona diferente. Mas então, de modo geral, são mulheres que têm carne, né? Nada de, ele não tem matado mulheres magrinhas até agora, o Buffalo Bill, né? E a Clarice conta pra ele do casulo, né? E daí dá pra ver que o Lecter já sabia mais ou menos do que é, por causa que ele falasse, ah, ele colocava um casulo de inseto na boca das pessoas, das vítimas. Daí ele fala assim, ah, é uma borboleta, né? Ela fala, não, é quase, é uma mariposa. Daí ele fala, ah, a mariposa faz com que, né, a mariposa significa transformação, né? A larva que vira o casulo que vira mariposa. O nosso garoto Billy também quer fazer uma transformação, né? Essa é a primeira vez que eles entram assim na questão da transexualidade. Ela até faz uma exclamação assim, que eu acho que é pertinente, porque tipo, esse personagem ele vai ter
um pouco esse lance da transexualidade, mas ele não é trans mesmo, sabe? Então eu não posso dizer pra vocês que é o primeiro serial killer do cinema que é um transexual, porque ele realmente não é um transexual, né? Mas primeiro, até a própria Clarice fala assim, não há ligação com a transexualidade e violência. Não é que, apesar de ser um filme de ficção, acho que é pertinente eles terem esclarecido isso no filme, né? Caso uma pessoa menos entendida do assunto pudesse achar. Daí o Lecter para de falar sobre isso, né, e pergunta pra ela, tá, então me fala o que aconteceu depois que teu pai morreu, né? Daí ela fala que foi morar numa fazenda e que só ficou 2 meses por lá. Ele pergunta por que ficou aqui tão pouco. Ela diz, tá, não, agora eu já te falei, agora tu que continua a história. Né, explica essa história de transexualidade e ele explica, então, ele não é transexual. Ele acha que ele é transexual porque o nosso menino Billy ele não nasceu assim. Ele se tornou assim por causa de muito abuso que ele sofreu na vida dele e ele acabou não se identificando mais com a imagem dele. E daí na cabeça maluca dele ele começou a achar que isso faz dele assim trans, entendeu? Porque ele não consegue se identificar com a imagem que ele vê no espelho. Mas daí ele fala, o problema dele é outra coisa, né? A questão psicológica dele é algo muito mais selvagem do que isso. Que basicamente deixa claro que o cara não é um transexual, ele é um psicopata mesmo, ele só é um doido, ele é da cuca, mas nesse momento ele acredita, né, que ele é transexual, mas não pelas razões certas, digamos assim, né. Aí rola uma cena em que o Bill tá aterrorizando a Catherine no poço, né, o Buffalo Bill, no caso, a gente vê ele meio que travestido, sabe, de peruca e tudo mais. Tu vê que ele tá mandando ela passar um óleo assim no corpo, sabe? E ela tá apavorada, chorando, pedindo pra ele tirar ela de lá. E ele tá tipo, tratando ela mal, mas ele tá distante dela, pelo menos então, né? Ele tá lá em cima e ela tá lá embaixo. E depois a gente é levado pra uma conversa do Dr. Tilton com o Lecter, né? É a primeira vez que a gente vê o Lecter naqueles negócios que eles usam pra transportar ele, sabe? Com os braços e as pernas presas e com uma máscara, né? Pra evitar que ele morda alguém. E daí o Dr. Tilton fala pra ele que, olha, esse acordo que a Clarice te ofereceu é mentira. Eu acabei de falar com a senadora, ela não sabe de nada disso, né? Mas eu consegui um acordo com a senadora. A gente consegue transferir pra Memphis, né? Se tu me dizer o nome do Buffalo Bill, mas o nome de verdade dele. Daí ele fala o nome, né? Que acho que é. Ah, não me lembro agora, porque também no final das contas é um nome falso, sabe? Por isso que eu nem dei muita bola. Ah, basicamente ele fala o primeiro nome e ele diz que só fala o resto diretamente pra senadora e lá em Memphis, né? Porque ele quer mais do que nada, mais do que qualquer pessoa, ele quer sair disso daí, né? Aí o Crawford recebe uma ligação da senadora que tá muito puta, sabe? Na verdade, é de um cara da FBI falando que a senadora tá muito puta, né? E que eles vão sair desse caso daí agora, vão mudar pra outros agentes da FBI depois dessa história daí de mentir em nome da senadora, né? Aí a gente vê o Lecter sendo transferido e tal, ele tá usando aquela máscara que é icônica desses filmes, sabe? Uma máscara de couro marrom, né? Pra evitar que ele dê dentada nas pessoas e tá completamente preso, né? Os braços e as pernas presas, o que mais uma vez a gente sempre serve pra gente se lembrar de como ele é um cara perigoso, né? Pra um cara ser transportado assim nessas condições é porque ninguém quer dar chance nenhuma dele cometer os crimes dele, né? Aí nisso também o Dr. Tilton nota que a caneta dele sumiu, sabe? Ele vai assinar um papel e ele não acha a caneta dele. Aí a gente já tem a ideia de que foi o Lecter que pegou, porque ele estava observando essa caneta na cena anterior, sabe? Então ele dá jeito de pegar uma caneta e a gente já imagina que, bom, em algum momento da história ele vai usar essa caneta pra fazer algo, porque né, ele não precisa de muito pra matar alguém. Aí a gente vê que o Lecter se encontra com a senadora, né? Quando ele chega lá no Tennessee. E daí, tipo, primeiro ele finge que vai tratar a mulher muito bem, sabe? Ele fala assim, olha, eu tô aí. Ele vem com umas falas até boas sobre a situação, sabe? Como é que, vou ajudar a recuperar tua filha, eu sei mais ou menos o que pode ajudar. Ele vem com esse papo daí e tal. Só que daí ele conta um pouco a respeito de quem é o Buffalo Bill, sabe? A gente descobre que ele conheceu o Buffalo Bill através do namorado do Buffalo Bill, então o Buffalo Bill pelo menos era gay ou bissexual e tal. Isso há 8 anos atrás, né? E que ele disse que ele tratava do namorado do Buffalo Bill. Quem é o namorado do Buffalo Bill é o cara aquele que a gente encontrou aquela cabeça lá cortada um tempo atrás, sabe? E daí ele diz, eu conheci o Buffalo Bill por causa disso, sabe? Por causa que o namorado dele era tratado por mim e ele me recomendou pra tratar o próprio namorado dele, né? Que também tinha algum problema e tal. Que depois foi morto, né? Pelo Buffalo Bill. Perdão. Aí depois, assim, ele começa a afrontar a mulher, sabe? Meio que nem ele fez com a Clarice lá no começo do filme, que ele tava tratando ela bem, conversando e falando as coisas que ela queria ouvir, e do nada ele começa a afrontar ela, pergunta assim. Ele pergunta se tu amamentou tua filha, deu até os policiais começam a ficar incomodados, fala assim, do que tu tá falando? Daí a mulher responde e fala, e tal.
E como é que será? Já ouviu falar de dor fantasma? Dizem que uma pessoa que perde a perna consegue sentir a perna coçando ainda. Imagina como é que será. O dia que será que tu vai sentir coçando quando tua filha morrer, né? Quando a tua filha for encontrada no necrotério. Então, do nada ele vai pra uma conversa amistosa pra uma verdadeira provocação num assunto delicado, né? Aí quando a mulher dá as costas pra ele, parece que vai deixar ele na mão, ele começa a revelar a descrição física do Bill, sabe? Fala que ele tem 1,80 m e poucos, deve pesar uns 90 e poucos quilos, é um cara forte, cabelo não, mas não sei se ele fala do cabelo do cara, mas diz que ele é branco, alto, forte, isso e aquilo, né? Enfim, e daí depois a gente vai pra uma cena que vai se desenrolar no Tennessee, tá o Tilton assim na frente de um prédio, que eu não sei se ele é da polícia, o prédio, ou um prédio que não é da polícia, mas tem polícia lá nesse momento, sabe? Tá o Tilton se promovendo, dizendo que vão conseguir resolver esse caso graças à forma como ele compreende a mente do Lecter, né? E daí a Clarice vai visitar o Lecter pela terceira vez, ou quarta vez já nesse filme, só que dessa vez vai ser lá em Memphis, né? Então eles se encontram num lugar bem diferente, o Lecter tá num lugar muito melhor, tipo, é só ele numa grande sala, só que, tipo, ele tá dentro de uma jaula, sabe? É uma sala grandona e tem uma jaula grande no meio que ele fica dentro dessa jaula. Aí ela vai lá conversar com ele, né? E eles têm uma conversa bem longa e que é bem boa, sabe? Mas é aquela coisa que não tem muito como eu ficar falando sobre ela, a não ser que eu fosse repetir frase por frase. Mas digamos que alguns assuntos que eles abordam é sobre a questão de por que um psicopata mata, ele fala sobre a questão de cobiça, sabe? Que diz, o, essas coisas que o Billy faz tem a ver com as coisas que ele cobiça. Por que tu cobiça uma coisa? Porque tu vê todo dia aquilo lá e tu quer aquilo lá de alguma forma, né? Aí depois ele começa a perguntar mais a respeito da noite que a Clarice fugiu, né? Daí ela conta uma história longa também que tem a ver com cordeiros, sabe? Que é basicamente só pra gente entender por que o filme se chama Silêncio dos Cordeiros. Que a gente entende que ela fugiu do lugar que ela tava lá, quando ela ficou 2 meses nessa fazenda, que era de uns primos da mãe dela. Ela chegou um dia que ela se acordou ouvindo uns barulhos, ela desceu lá pro celeiro e viu que as pessoas estavam matando vários cordeiros, né? E daí ela ficou assustada, ficou nervosa, ficou apavorada e ela tentou salvar os cordeiros, e ela não conseguiu, nunca mais esqueceu o som dos cordeiros gritando, sabe? E daí é basicamente esse que é o silêncio dos cordeiros, né? Que o Lecter fala assim pra ela, então tu acha que se tu conseguir salvar essa menina, tu finalmente vai fazer com que esses cordeiros parem de gritar. Ele nunca fala assim o silêncio dos cordeiros, ele só fala que os cordeiros param de gritar, mas daí se os cordeiros pararem de gritar, vai ser o silêncio dos cordeiros, digamos assim, né? Enfim, aí no final dessa conversa termina muito bom, sabe? Ela tá sendo tirada dessa sala amarra, né? Por causa que não querem mais que ela converse com o Lecter, que ela tá fora do caso, digamos assim, né? E é uma cena muito bem executada. Inclusive, a última coisa que o Hannibal Lecter fala pra ela é adeus, Clarice, que já dava a entender que ele tava pretendendo largar e dessa história, digamos assim, e não pretendia mais nunca mais ver ela, sabe? Aí nesse momento restam 45 minutos do filme, né? Já passou mais da metade. E vai começar agora a se encaminhar para os momentos até mais interessantes, ou pelo menos com mais ação da história. Apesar de que até aqui ela estava interessante, né? O ritmo lento não é um problema para esse tipo de filme, digamos assim, sabe? Até porque ele, pelo menos, ele tá bem preenchido, né? Mas então vai rolar uma curta cena de transição que mostra que a Clarice já voltou para Baltimore, né? Que é onde ela atua mesmo. E o Lecter faz as suas duas primeiras vítimas, tipo assim, na frente da câmera, né? Que a gente enxerga ele matando essas duas pessoas. São os dois guardas burrões, né? Que vão lá levar a janta dele. Basicamente é todo assim aquele pique assim, dele enganar os caras, manipular. Tu vê que ele tá com um pedacinho pequenininho assim de algo que parece um metal. Eu imagino que deve ter alguma coisa a ver com a caneta que ele roubou, sabe? Ele roubou a caneta e pegou um pedaço de dentro dela, sei lá. Que daí, enquanto ele tá algemado e os caras estão preparando ali a janta dele, sabe? É aquela coisa, né? São gente que não tava acostumado com ele, os caras estavam tratando ele como, tipo assim, com muito menos, né, cuidado do que os caras lá do outro lugar onde ele ficou preso durante anos, né? Que ele tava bem acostumado com o nível de periculosidade dele. Agora esses caras meio que marcam o toco, ele consegue se soltar e ele mata um após o outro, sabe? Um ele rebate várias vezes com vários golpes assim de cacetete na cabeça e o outro ele realmente morde, assim, ele ataca o cara com mordidas. Aí, tipo, essa cena daí que é, tipo, totalmente um filme de terror, sabe? Porra, um ele ataca com mordidas e ele fica que nem um vampiro, sabe? Escorrendo sangue assim na boca porque ele arrancou um pedaço do rosto do cara. E o outro maluco que ele mata com os vários golpes assim, na cabeça fica saltando um monte de sangue assim na cara dele, sabe? Enquanto ele tá assim. Então, tipo assim, tu me dizer que esse filme daí não pode ser chamado de filme de terror, tu tá louco.
né? Aí a gente vê que o resto dos policiais começam a escutar tiros, sabe? Porque tinham outros policiais nesse prédio, além desses dois que foram lá cuidar dele, né? E começa a escutar tiros e daí a gente vê que o elevador tá se movendo, ele tá descendo, inclusive, né? E daí os policiais falam assim, bom, vamos ir atrás do cara que ele deve ter escapado, né? Eles vê que os outros caras não estavam respondendo eles no rádio, então eles vão todos, né, subir armado. Então, tipo, também tudo isso daí reforça, né, o quanto Hannibal Lecter é um cara perigoso, sabe? Tu realmente vê quanta gente, tipo, tem muita cara nesse prédio pra fazer a segurança dele, tu entende o quanto ele era um cara perigoso pra ter tanta gente assim tendo que cuidar de um único sujeito, né? Aí os caras indo atrás dele, eles chegam lá nessa sala onde tinha a jaula dele, sabe? A cela dele. E tem um dos policiais que foi, tipo assim, crucificado na jaula, sabe? Ele rasgou aqui na costela do cara, dá pra gente ver os ossos do cara exposto e o cara tá com os braços assim presos assim na grade, sabe? Então, tipo, mais uma vez uma cena realmente assim de filme de terror, sabe? E o segundo cara que ele matou tá completamente assim brutalizado assim no no chão, sabe? Assim, tu vê que ele tá muito desfigurado o rosto dele, sabe? Até um outro policial, que é um cara jovem que tá se cuidando dele, tu vê que ele tá claramente incomodado, não consegue encarar no rosto dele por um monte de tempo, por exemplo, né? Aí a gente vê uma cena longa que começa com o seguinte, primeiro com a polícia tirando os feridos e mortos dessa cena, sabe? E depois tu vê que eles estão buscando pelo Lecter, e principalmente no elevador, sabe? Por causa que enquanto eles estão descendo o elevador começa a pingar sangue assim e tal pela aquela abertura que tem na parte de cima, assim, né, do elevador. Então eles já suspeitam que ou ele tá ali em cima, ou ele tá no segundo piso e tudo mais, né? Aí a gente vê a polícia olhando pra dentro do fosso do elevador, sabe? E eles enxergam lá um cara com a roupa branca e tudo mais, que todo mundo imagina que é o Hannibal Lecter, né? Inclusive os próprios policiais. Daí um deles fala, ah, tira na perna dele, né? Que é um ferimento não letal. Ele baleia o Lecter assim na perna e não acontece nada. Então eles meio que começam a imaginar que como se ele tivesse caído e morrido, né? Eles falam, ah, tá, abre aí, abre aí essa parte do, né, essa passagem de cima aí do elevador e vamos ver o que que tá acontecendo ali e tal. E daí eles fazem isso e quando vê, eles descobrem que aquele corpo que tava caído lá não era do Lecter, sabe? Era tipo assim, não sei se era um boneco ou era o corpo de outra pessoa que ele colocou, agora eu me esqueci, né? E daí no final a gente descobre que foi tudo um engenhoso plano de fuga, sabe? Aquele homem que tinha sido encontrado com o rosto muito mutilado, na verdade, era o Hannibal Lecter, né? Não porque ele mutilou o próprio rosto, mas porque ele fez uma máscara, sabe, com pele, sabe? Ele pegou. Tipo, não fica muito claro. Ele deve ter arrancado realmente o rosto inteiro do cara, sabe? Assim, com uma faca, com uma navalha, porque a gente viu ele pegando uma gilete na mão, sabe? Então ele realmente deve ter arrancado o pedaço do rosto assim do cara e deixou no próprio na face, sabe? É aquele tipo de coisa que, bom, não importa se funcionaria na vida real, sabe? Só importa se teve uma questão de surpresa. E teve, né? Realmente é uma coisa que tu. Eu não sabia exatamente onde é que tava o Hannibal Lecter e quando eu vi que ele era o cara dentro do, da ambulância, eu achei empolgante, né? Aí na próxima cena a gente é informado da fuga do Lecter, né? Com a polícia dizendo que encontrou a ambulância e tal, com a equipe que estava dentro da ambulância morta, né? Daí a Clarice está conversando com uma colega dela chamada Ardélia, que também é do FBI e tal, que ela apareceu algumas vezes nesse filme conversando com ela, né? E daí ela diz que não acha que o Lecter havia atrás dela e tal, que... Enfim, ela explica a motivação dela, que ela não sente que... Ela não precisa ter medo dele naquele momento, né? E daí a gente vê o Bill fazendo uma roupa de pele, sabe? Tipo, talvez não seja tão fácil notar que ele está fazendo uma roupa de pele, é o tipo de coisa que talvez eu já tivesse guardado essa informação na cabeça, sabe? Mas eu acho também que não é muito difícil tu imaginar que aquilo lá, tipo, é que a gente vê que ele tá costurando algo e essa é a primeira vez que mostra ele costurando, sabe? O tecido, digamos assim. Só que tu vê que não é um tecido, pelo menos não é um tecido comum, né? Então, não é mesmo. Ele tá fazendo uma roupa de mulher, tipo, roupa de pele de mulher, entendeu? E daí a Ardélia, amiga dela, né? E a Clarice começam a conversar a respeito das coisas que o Lecter tinha falado pra ela, tipo, da cobiça e tudo mais, sabe? E daí eles falam assim, ah, quem sabe o Bill conhecia a primeira vítima deles e tal. E daí a guria, a Clarice, vai lá visitar, né? A casa onde morava aquela menina que foi encontrada morta lá na metade do filme, sabe? Aquela que tinha sido jogada dentro d'água. Então, eles querem descobrir se essa mulher que foi a primeira a ser morta, né, na timeline total, se ela tipo, tinha alguma ligação com o Bill que, ela não, que a resto da polícia não tinha encontrado, né? Aí numa cena lenta, a Clarice visita a casa da menina, ela conversa muito pouco com o pai da menina sobre, né, o que o pai da menina sabe muito bem do que ela foi fazer lá, né? E depois que tu vê que ela vai investigando assim a casa dela, naquela cena que ela vai, tipo, mexendo em tudo de canto em canto, né? Ela conclui
aquilo que a gente acabou de ver na cena anterior, sabe? A gente vê ela ligando pro Crawford falando que ele está fazendo um vestido com a pele das meninas, então por isso que ele sempre recorta pedaços diferentes dos corpos e por isso que ele deixa elas emagrecer, porque ele pega meninas gordas ou gordinhas, digamos assim, né? Faz com que elas emagreçam alguns quilos na marra, porque elas vão ficar 3 ou 4 dias sem comer, entendeu? Então elas vão emagrecer na marra e vão ficar com uma pele daí que vai ficar com um efeito mais fácil, assim, dele arrancar fora, sabe? Ficar um pouco mais flácida, né? De quem perdeu peso, assim, rapidamente, né? Subitamente. Então é isso que o cara faz, sabe? Ele sequestra mulheres que têm um certo peso e deixa elas passar fome e depois mata eles. Então é uma maneira bem engenhosa de estruturar um comportamento de um psicopata, sabe? Pelo menos dá pra ver que na hora de bolar essas personalidades diferentes, né, essas personas para os assassinos, o autor do livro e do filme, né, que tipo não é o mesmo cara, mas eu quero dizer que eu não sei o quão diferente uma obra é da outra, mas eu quero dizer que pelo menos, né, tanto o Buffalo Bill quanto o Hannibal Lecter têm personalidades assim únicas, né, e fetiches também únicos. E daí tu vê o cara falando assim pra ela que foi muito bom, que foi um ótimo trabalho, que ele não mais queria a contribuição dela, mas que ele já sabia onde é que o Buffalo Bill tava, porque já tinha encontrado o nome dele, tava indo atrás de uma casa que tava registrado no nome dele e tudo mais. E daí, né, para começar a não se atupar, assim, pra um plot twist que vai rolar, sabe? De certa forma, tu fica meio assim, pensando, peraí, como é que vai rolar a prisão do Buffalo Bill e a Clarice não vai estar participando, sendo que ela é a protagonista, né? Aí rola uma cena interessante, sabe? Em que a Catherine tá, tipo assim, a Catherine é a guria que tá sequestrada, sabe? A gente vê que ela já tá, tipo, a primeira vez que a gente viu ela nesse filme, ela tava completamente assim, pedindo desesperada, aquele clássico, por favor, não me mata, minha mãe vai te dar dinheiro, essas coisas. Aí nesse momento ela já tá muito mais doidona, tu vê que ela tá assim, pegando um osso de algum resto de comida que o cara jogava lá pra ela, sabe? Tipo, literalmente resto de comida, ele se alimentava e jogava o resto pra ela, de certo, pra ela sobreviver um pouco mais, entendeu? E daí ela coloca um osso assim numa espécie de balde que tinha um balde lá no poço, né? Amarrado por uma corda, que o cara usava para alcançar coisas para ela quando ele queria. E daí ele tenta atrair uma cachorrinha chamada Preciosa, sabe? Que é um poodle que pertence ao Bill. Né? Inicialmente eu pensei que ela queria comer o cachorro. Eu falei assim, pô, será que ela tá com muito fome? Ela quer comer o cachorro. Só que ela nem consegue pegar, sabe? Ela toca o osso lá pra cima com o balde, só que o cachorro chega perto, ela puxa o balde, não derruba o cachorro e ela fica assim, não. Eu até achei que ela ia comer o cachorro, mas eu pensei que eu não queria descobrir porque ela falhou, né? Então é o tipo de cena que mesmo que ela não consiga fazer o que ela queria, enquanto ela tá tentando fazer ainda é interessante, entendeu? Justamente porque tu não sabe qual vai ser o desfecho da cena. E enquanto isso tá acontecendo também, fica mostrando assim uns flashes do Bill se maquiando, sabe? Passando batom e se olhando no espelho e falando que ele é muito gostoso e foderia com ele mesmo, sabe? Esse tipo de coisa, né? A gente vê que a Clarice segue investigando, né? A questão da Frederica, que é a menina que foi morta lá, que a gente encontrou, viu o cadáver dela na metade do filme, né? Enquanto isso, os agentes do FBI começam a cercar a casa do Bill, sabe? A gente vê assim, vários agentes do FBI chegando assim naquilo que a gente acredita ser a casa do Buffalo Bill. Né? A gente vê que a Catherine consegue apanhar a cachorra, sabe? Finalmente volta pra cena lá na casa do Buffalo Bill e dessa vez ela já tá com a cachorra na mão, sabe? E tu pensa assim, porra, numa boa hora, né? Bem na hora que a polícia vai entrar, agora daí vai criar uma distração, vai ser melhor ainda pra todo mundo, né? E daí, num plot twist muito bom, né? O filme daí, ele aproveita a hora que a Clarice tá batendo na porta de uma velha que ela tava indo visitar, sabe? Que era uma velha que, tipo, ela tinha se encontrado com uma amiga da Frederica e perguntou sobre, será que tu conhece alguém que ela andava, um homem que tu não conhece? Ela, não, se a minha amiga estivesse andando com algum cara, eu saberia quem é. Aí ela comenta sobre uma senhora que ela ia fazer, que ensinou costura pra eles e tudo mais. Então, a a Clarice estava visitando uma velha, só que daí ela bate na porta e quem atende a porta é o Buffalo, entendeu? É o Buffalo Bill que ela nunca viu pessoalmente, então ela não sabe de imediato que é o Buffalo Bill, né? E aquele outra casa onde os agentes da FBI estavam, vários homens armados, não tinha nada, não tinha ninguém. Então né, a gente descobre, puta que pariu, então a Clarice, que sem querer querendo foi no lugar certo e agora ela tá lá sozinha pra ter que lidar com esse cara, né? Com esse maníaco. Enfim. Aí agora essa cena aí, basicamente a grande assim, perseguição final desse filme, sabe? Rola aqueles momentos clássicos dela, o cara convida ela pra entrar e ela pede pra usar o telefone e ela começa a observar, ela vai vendo que tem coisa de costura na casa, depois ela enxerga uma mariposa, quando ela vê a mariposa dela, já tem certeza absoluta que ela tá no lugar ela tá diante do criminoso, né? Que tá ali se fazendo de louco e tal.
Aí é uma cena que se desenvolve razoavelmente bem, sabe? E no final ela tenta render o Bill, sabe? Ela aponta a arma pra ele, manda ele ficar parado, e é óbvio, quando tu faz isso, a pessoa sai correndo, né? Aí ela acaba. A expectativa dessa cena toda vai aumentando, porque ela acaba descendo lá pro lugar onde ficava a outra menina, sabe? A Catherine. Ela encontra a Catherine, só que, tipo, como ela ainda não pegou o Buffalo Bill, ela faz o que eu acho que é certo, quer dizer pra guria, olha, espera aí que eu tenho que encontrar o marginal, né? O delinquente. Daí a guria grita, não, sua vaca, né? Me deixa aqui. Mas, tipo, ela fez o certo. Com certeza ela não devia ter se distraído, porque, né? Essa cena toda, assim, vai caminhando não tão devagar, tipo, não acontece nada, porque ela só tá caminhando, investigando a casa, mas eu quero dizer que ela investiga num ritmo que tu também tá com expectativa, sabe? Tu não sabe de onde que vai surgir esse cara, o que que ele vai fazer com ela, né? Tu ainda não sabia qual seria o desfecho dessa história, né? E, eventualmente, ela acaba chegando nos aposentos subterrâneos do Bill, sabe? Que é onde ele ficava lá mesmo, que basicamente tem uma casa normal em cima, e lá no fundo, embaixo da casa, no andar inferior, é onde ele usava pra ficar fazendo as costuras dele, ficar ouvindo música, que quase sempre na casa dele tocando uns rockzinhos assim e tal, né? E lá tu vê que é onde ele também fazia o negócio de arrancar a pele das meninas e também onde ele mantinha as meninas presas em cativeiro dentro do poço, né? E daí ela também começa a encontrar um monte assim de mariposa voando, sabe? Indicando que de certo o cara soltou as mariposas dele pra causar uma distração maior, né? E quando a Clarice se depara com aquilo que eu acredito ser uma espécie de esqueleto enterrado numa banheira, que se eu tivesse que apostar, eu diria que é da mãe dele, né? Por causa que, basicamente, a velha costureira que ensinou a outra menina a costurar, a que já estava morta, a Frederica lá e tal, é uma velha costureira que era mãe desse cara, entendeu? Que ela nunca foi vista na história, então imagina que ela morreu aí. Não sei se foi o cara que matou a própria mãe, porque eles não abordam essa história, né? A gente só vê um esqueleto assim, enterrado mesmo, sabe? Dentro de uma banheira. Alguém encheu uma banheira de terra e tem um esqueleto ali no meio, né? Aí as luzes se apagam, né? E rola uma cena que inicialmente eu tinha achado muito boa, porque, tipo assim, a gente começa a ver que tem alguém com óculos de visão noturna olhando pra Clarice, e até onde tu imagina é o Buffalo Bill, né? Então tu fica assim, puta que pariu, o que que vai acontecer? Que tenso, que horror, né? Então, é uma cena que inicialmente eu achei que ela começou muito boa, só que ela começa a progredir, tipo assim, ela fica meio longa, meio extensa, sabe? E no final fica meio romântica, porque o cara conseguiu observar ela durante muito tempo e ela tava muito, tipo assim, desnorteada, sabe? Não é como se ela tivesse muito preparada. Ela tinha uma arma na mão, né? Só que tu via que ela tava assim, testaviando, inclusive uma hora ela tropeçou e caiu, sabe? E daí, no final das contas, o Buffalo Bill aponta o revólver pra ela e ele faz barulho assim na arma, né? Porque ele vai dar aquela engatilhada assim. E quando ele faz esse barulho, a mulher vira pra ele atirando e nocauteia ele, sabe? Tipo, sendo que ele nem precisava. Ele tava com a vantagem, ele tava com óculos de visão noturna, sabe? Ele nem precisava ter feito barulho nenhum, ele podia ter atacado ela com as mãos livres, sabe? Porque a guria tava olhando pra todos os lados, ela tava se arrastando, ela tava botando a mão na parede, tipo, não é como se ela tivesse, sabe, de muita prontidão. Então eu acho que eles resolveram estender demais. A cena foi, tipo, enquanto no começo ela tava me gerando uma expectativa, tipo assim, ela acabou indo longe demais e no final eu comecei a achar ela meio tosca e meio que romântica demais, né? Mas também não é nada que vá estragar o filme, simplesmente só não foi tão bem feita, na minha opinião, quanto poderia ser tido, mas basicamente a mulher reagiu, baleou o cara, matou o Buffalo Bill, Clarice, né? Não só. Ela não prendeu o vilão, ela matou ele, né? E daí eu sei que assim como eu, vocês devem estar pensando assim, onde é que tá o Hannibal Lecter, né? Realmente o filme termina sem falar dele de novo. Não, ele vai aparecer na cena final do filme, né? Que basicamente o restante do filme é só aquele momento assim da polícia chegando lá e resgatando a Catherine, resgatando a Clarice, e a Clarice depois vai lá recebendo uma medalha, né, pelos esforços dela, pelo que ela realizou, conseguiu matar, né, um psicopata tão perigoso, recuperar, assim, resgatar a filha de uma senadora, então ela recebendo todas as condecorações, né? E daí o filme termina com a Clarice sendo elogiada pelo Crawford, né? Basicamente numa das cenas que poderia hintar que eles possam vir a ter um interesse, uma relação romântica, talvez, apesar do cara ser um bocado mais velho que ela, sabe? Ela já é uma mulher adulta, então ela é dona de si, e o cara, só que o cara só aperta a mão dela, sabe? Não rola assim um beijo, nada desse tipo, né? Só fica subentendido que talvez role alguma admiração mútua ali entre os dois, né? E daí ela recebe uma ligação, e essa ligação todo mundo já imagina que é do Lecter, e é do Lecter, sabe? Ele fala assim pra ela, nem te preocupa que vai ser uma ligação rápida, então nem tenta me rastrear, né? E ele fala assim, eu só vim aqui pra saber se tu conseguiu silenciar as tuas ovelhas, né? Então, mais uma vez, ele não fala exatamente o filme dos. Ele não fala o silêncio dos cordeiros, mas ele fala assim: se tu conseguiu silenciar os teus cordeiros. Então, por isso que esse nome em português meio que perde a simbologia. Essas cenas daí, pra quem não sabe que lambs, Silence of the Lambs quer dizer cordeiros, as pessoas podem ficar boiando nesse tipo de coisa assim e tal.
né? Se é que em português eles traduziram o sonho dela corretamente, eu espero que sim, né? Não faria sentido de traduzir o sonho de outra maneira, né? E basicamente a gente entende que ele tá meio que disfarçado, sabe? Ele tá com outra roupa, agora ele tá com um cabelo, inclusive, sabe? Como se ele tivesse com uma peruca. E ele tá num país que aparentemente tem uma grande população negra, sabe? Porque dá pra ver que tem um monte de gente negra passando pra um lado pro outro e tal. Deve ser algum país que, se não tá na África, pode ser, sei lá, Cuba. Eu não sei dizer quais são os países do mundo, né? Que não estão na África, que tem uma grande, assim, demografia de pessoas negras. E também tu entende que ele tá stalkeando o doutor, aquele Tilton, sabe? Que esse doutor Tilton foi fazer, eu não sei. Mas é óbvio que o Hannibal Lecter tem um grande desejo de vingança por esse cara que manteve ele, né? Sobre tão os maus tratos, e não que ele não mereça, né? Ele é um vilão, ele é um psicopata, ele é um criminoso, claro. Apesar dele não ter terminado de nenhuma forma ruim nesse filme, com certeza ele é o principal vilão dessa história, sabe? Apesar de nesse filme a gente enxergar especificamente um personagem que não se tornou, né, tão relevante para a cultura pop, que é o Buffalo Bill. Agora, por outro lado, né, pra gente tipo, saber o que realmente vai acontecer com o personagem do Hannibal Lecter, tem que assistir um filme que é a sequência dele, que é o filme chamado Hannibal, né? É um filme de 2001 que eu acho que eu nunca assisti, sabe? E ele demorou tanto pra sair, ele demorou 10 anos pra sair, porque o livro que ele é baseado também demorou pra sair, sabe? Tipo, o livro Hannibal é de 99, né? Então, mesmo que eles tivessem feito o filme mais perto do lançamento do livro lá, digamos em 99, que seria o mais rápido que poderia ter feito, ainda assim seria 8 anos, né? Então, esse é o problema, assim, de diretores resolverem adaptar livros que ainda estão saindo, sabe? Tu não pode pegar e gravar sequências seguidas, né? Porque, de modo geral, considerando que eu não ouço muitas coisas a respeito desse filme Hannibal, eu acho que ele não deve ter sido lá grandes coisas, pelo menos não comparado ao Silêncio dos Inocentes, sabe? Porque esse é um desses filmes que, apesar dele fazer parte de uma franquia, de um universo, acho que nenhum dos outros filmes baseado nos livros dessa série, né, que são 5 livros que contam essa história do personagem do Hannibal Lecter. Tem livros que contam a história dele antes dele estar aí, né, antes dele ter ido parar na cadeia, no caso e tal. Então, esse livro daí foi a adaptação que fez mais sucesso, sabe? E apesar de ser um pouco chato mesmo não ter um final climático envolvendo o personagem do Hannibal Lecter, eu, de certa forma, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei satisfeito com esse tipo de final, sabe? Porque eu acho que não teria, tipo, qualquer final que eles fossem dar pro Lecter nesse filme ia ficar insatisfatório, sabe? Considerando que a maior parte do filme a gente vê ele preso e tal, e só vemos ele solto mesmo lá no, nessa última cena daí, sabe? Meio que não tinha como eles darem um desfecho pra esse personagem, sabe? É um tipo de personagem que não tem redenção, então o único jeito, o único final decente pra ele, ou uma morte estilo do Buffalo Bill, ou então uma prisão perpétua, que é onde ele já tava, né? Mas como esse filme começa com ele preso, meio que tu imagina que ele não poderia, tipo assim, né, acabar estando na mesma situação que ele começou, né? Ou ele teria que morrer numa fuga, ou ele teria que realizar uma fuga. Então, né, mas é um filme que, por algum motivo, mesmo a história, ela claramente não tem acabado, tipo, ela termina no exato num ponto que permitiria uma continuação, sabe? O Lecter tá solto ainda atrás dos caras que ele quer se vingar, e a Clarice mesmo disse que não pode deixar ele solto por aí sem fazer nada, ela vai ter que ir atrás dele, sabe? Tipo, apesar de ter tudo isso daí, eu consegui terminar de assistir esse filme e pensar, bom, eu tô satisfeito com essa história, eu não preciso assistir mais sobre isso, o que é muito bom, né? Porque realmente não tem, se há uma continuação, se, tipo, existe um filme que eu falei que é uma continuação e tal, mas eu quero dizer que ele não é uma continuação direta, sabe? Tipo, não só porque os atores estão 10 anos mais velhos, mas é que a história vai ter que ter se passado muito mais distante, né? Se o Anthony Hopkins tá voltando pro papel de como é que é mesmo? De Hannibal Lecter e a Jodie Foster tá voltando pro papel de Clarice, eles já vão estar com, enfim, com outras idades, com outras aparências e eles vão ter que estar interpretando esses personagens em outras épocas já e tal. Então, né, existe uma continuação, mas não é exatamente algo que vem colado, né? Não é mais desse filme daí, se alguém quisesse, se alguém ficasse muito interessado em consumir mais algo parecido com isso, tipo, com uma estética similar e com atores parecidos, né, com que tu consiga ver que é uma obra que ela veio junto com aquela outra, elas foram feitas em sequência, digamos assim, tu vai ficar frustrado porque realmente, né, o filme Hannibal deve ser outra coisa bem diferente, em outra época, né? 10 anos depois, simplesmente é de se imaginar que já é outra coisa por completo, né? Mas, de modo geral, eu posso dizer que eu gostei bastante, sabe? Foi um filme que eu achei muito bom. Esse daí, finalmente, eu encontrei um exemplo de um filme que é muito aclamado e que eu posso dizer que eu posso aclamar ele junto, né? Eu não posso dizer que é um filme tão antigo assim, porque 91, tipo, porra, já é muito mais jovem do que a maioria daqueles filmes longos que eu reclamei, sabe? Esse daqui foi um
não sei se foi o primeiro, mas um dos poucos filmes longos que eu assisti esse ano, que eu acho que ele não precisava ser mais curto, sabe? Eu acho que ele tem 2 horas e 2 horas para a história que eles querem nos montar, que eles querem nos mostrar, melhor dizendo, tá de muito bom grado, né? Então, agora vocês finalmente viram o tipo de filme longo que me agrada, sabe? Se o filme vai ser longo, pra mim ele vai ter que ser denso, principalmente na questão de narrativa, sabe? Ele não pode ter 2 horas e meia com um monte de cena lenta e arrastada que não acontece porra nenhuma, só pra me fazer ficar preso assistindo essa merda, sabe? Se tu quer fazer eu ficar 2 horas na frente assistindo um filme, me dá roteiro, me dá informação, me dá uma história, constrói uma narrativa, né? E de uma forma ainda mais que funcione, né? E esse filme daí, com certeza, essa parte ele te entrega, né? Porra, ficar falando que a performance do Anthony Hopkins é excelente é ficar chovendo no molhado, né? Qualquer pessoa que assistiu esse filme com certeza vai se lembrar da interpretação dele do Hannibal Lecter, né? Mas é isso aí. Felizmente vou poder terminar essa maratona numa nota alta, né? Gostei de fazer esse projeto aqui, eu me diverti, apesar de que realmente deu muito mais trabalho do que eu pensava, né? Eu falo muito mais do que eu imaginava sobre filmes. Sempre tive essa vontade de estar explorando esse lado de fazer review, porque eu sempre fiz review na minha cabeça e pensei, bom, quem sabe eu vou aproveitar para fazer isso. Tipo, eu gosto de cinema de terror, eu gosto de falar a respeito de filmes, eu gosto de opinar, enfim. E todas as opiniões que eu dei aqui, eu tentei deixar com um caráter mais pessoal mesmo, sabe? Eu tentei me esforçar para dizer do meu ponto de vista particular o que que me atrai, o que que não me atrai, o que que faz com que eu considere um filme bom, um filme ruim, né? Porque daí acho que fica muito mais interessante do que ficar falando a respeito, tipo assim, porra, ficar falando as coisas assim óbvias em relação à produção de um filme meio que não tem porquê, sabe? Ou ficar dizendo que cada pessoa pode interpretar de uma forma assim, porra. Claro que cada pessoa pode interpretar de uma forma, e essa é a forma que eu interpreto, né? Então, né? É isso aí. Esse foi o Monkey Madness 2021. Espero que quem ouviu todos os meus programas, todos os meus reviews tenha curtido, né? E se tu ainda não fez isso, volta lá e ouve todos os meus programas. Esse mês eu fiquei falando por mais de 31 horas, né? Porque são 31 programas diferentes e a maioria eu passei de 1 hora. Então realmente é impressionante o quanto que eu consegui ficar falando, né? Mas quando se trata de cinema, ainda mais de terror, eu com certeza me sinto estimulado a compartilhar as minhas perspectivas, minhas opiniões e tentar justificar o que, que me faz gostar desse gênero. E, né, honestamente, eu não fiquei tão saturado do gênero quanto eu esperava, sabe? Eu achei que no final do mês eu não aguentaria mais porra nenhuma, mas eu consegui escolher títulos que tiveram uma variação suficiente de temas e assuntos e maneiras e ritmos diferentes que eu não me senti assim. Mas olha, eu vou ficar o mês de novembro inteiro sem assistir filme nenhum. Talvez eu nem assista mais filme por esse ano, sabe? Deixar para 2022, sabe? E quem sabe daí, ano que vem eu vou estar mais preparado ainda para realizar o segundo Monkey Madness, que eu achei empolgante, achei interessante. Talvez isso aqui se torne daí um ritual mesmo. Todos os meses de outubro eu começo a fazer maratonas, né? Porque filmes de terror famosos, interessantes e que conhecidos e desconhecidos que eu quero assistir e conversar com vocês é o que não falta, né? Quem me ouviu até o final aqui, espero que tenha curtido e valeu!